caso anterior ao Rogério, de reestruturação do clube, um trabalho de gestão eficiente do Marcelo Paz, que identificou o Rogério como um treinador potencial para recolocar o Fortaleza em seu lugar na Série A. Então, acho que acaba sendo muito injusto o Rogério se colocar nesse lugar de o cara que liderou esse processo e até, de certa forma, desrespeitoso com Fortaleza, desdenhoso com o colega de profissão, Marcelo Chamusca, que está tendo trabalho também. Não é fácil você chegar num clube acostumado a uma ideia e resgatar uma forma de jogar, e ele tem feito adaptações. O Fortaleza tem sido um time até que tenta envolver mais seu adversário em determinados jogos, como foi contra o Flamengo, né? Não deixando o Flamengo ter o controle da partida. Então, acho que o Rogério caiu no ego ali, de querer se vangloriar por um processo que é dele, mas também, principalmente, do Fortaleza, da sua direção, dos jogadores. Então, acho que foi infeliz, sim, o Rogério. Ele foi, logicamente, perguntado sobre isso, perguntado sobre a situação do Fortaleza, mas acho que poderia ter sido um pouco mais elegante, né? um pouco menos presunçoso nessa resposta. Eu acho que o trabalho do Rogério no Flamengo, ele tem recebido uma tolerância até maior que a do Domi, e aí cai um pouco a máxima de que treinador estrangeiro é super valorizado, é super protegido no Brasil. Acho que isso aí não existe, né? O resultadismo é o que impera por aqui, mas não é por, supostamente, né, ele ter uma tolerância maior dos dirigentes, até de uma parte da torcida do Flamengo, que a gente deve tratá-lo com a régua exigente, a régua que pede a cabeça do jogador. Falar em fora Ceni agora, para mim, é um absurdo, mas acho que é um trabalho que precisa ser cobrado, observado. Ele teve uma semana para treinar e não conseguiu mostrar nada de diferente, pelo contrário, um Flamengo que até regrediu em alguns aspectos, sobre intensidade, sobre pressão na saída de bola adversária. Então, acho que o Rogério, mesmo perguntado sobre o Fortaleza, não devia ter caído nessa de lembrar, de ser saudoso e de se colocar como um salvador do Fortaleza. Até porque a gente precisa lembrar também, João, que ele deixou o Fortaleza na mão para assumir o Cruzeiro numa bucha, trocando um trabalho sólido, consolidado por um risco. Então, acho que faltou um pouco mais de consideração com as pessoas que o bancaram no Fortaleza nos bons momentos e principalmente nos momentos difíceis. Acabou sendo uma pavonice desnecessária do Rogério nessa resposta. Perfeitamente, Brelia. Eugênio Leal, e o trabalho de Rogério Ceni até o momento no Flamengo? Ele começa a ser bastante criticado, Eugênio. João, e tem que ser criticado. O Rogério chegou, sim, é verdade, num momento difícil, num momento turbulento. Ele chegou já em reta final de decisão para Copa do Brasil e para Libertadores. Foi eliminado de ambas. Ele foi eliminado, ele no comando do time, né? O time com ele no comando. E aí restou a ele o Campeonato Brasileiro. E o que me chama a atenção é a tranquilidade do Rogério e até uma certa alegria do Rogério ao comentar: olha, que legal esse trabalho que nós fizemos aqui no Fortaleza, muito bem feito, né? Olha aí, o Flamengo não conseguiu superar esse trabalho que eu fiz no Fortaleza. Rogério, você hoje é técnico do Flamengo, esquece o Fortaleza. Você precisa transmitir ao Flamengo mais vibração, mais gana, mais determinação. Me parece que esse time sem intensidade, que todos identificaram, o Breyer acabou de falar, é um pouco do reflexo de um técnico que não transmitiu essa vibração à beira do campo, e a gente via o Rogério dirigindo o Fortaleza e a loucura ali à frente do gramado, do banco de reservas. Ficava todo suado, gritava, xingava, vazava áudio dele. E eu vi o Rogério acomodado com, para mim, uma derrota. Foi um empate, mas foi uma derrota porque esse jogo aí do Flamengo tirou do clube, do time, a possibilidade de depender de si próprio para ser campeão brasileiro. É o que resta.
Rogério, o Flamengo já foi eliminado de Copa do Brasil e Libertadores, só resta ao Flamengo o Campeonato Brasileiro. Nesse mesmo dia, o São Paulo jogou mais tarde e abriu 7 pontos. E aí, como é que faz? Tá tranquilo? Legal, né? O trabalho aí, me dá muito orgulho o trabalho do Fortaleza, o trabalho bem... E o Flamengo? E o trabalho que você deveria ter feito ao longo da semana no Flamengo para superar um esquema que você mesmo montou no Fortaleza e que deve saber ali, aqui e ali, que deve ter algum problema, que nada é perfeito. Você não conseguiu fazer isso. Você se trancou no cadeado que você mesmo montou. Então você, dessa vez você está no Flamengo. Você não está mais no time que vai trancar um cadeado na defesa para se fechar contra os grandes. Você agora é o grande. Você tem que abrir esse cadeado. E cadê? Qual foi a chave que você usou? Nenhuma. E pareceu tranquilo com isso, pareceu normal para ele. É isso que está causando... Eu tenho recebido várias mensagens de indignação pela postura do Flamengo em campo. E aí, quando eu vejo o Rogério dar uma entrevista depois do jogo, se vangloriando de não ter ganho dele mesmo, tem alguma coisa errada nisso. Tem alguma coisa errada. Ele precisa entender o que é o Flamengo. Ele tem uma experiência num clube gigantesco que é o São Paulo, sabe da cobrança por resultados. O Flamengo, vou aqui mais uma vez usar de vez em quando eu uso essa frase, do velho Apolo Washington Rodrigues. O Flamengo é um gigante que se alimenta de vitórias. Empate não serve. Ainda mais empate que faz com que o time perca a condição de depender de si próprio para ser campeão brasileiro. O último título que resta numa temporada em que ele, Rogério, já participou de 2 eliminações. Então, Rogério, tem que mudar essa postura. O Flamengo é mais do que isso. Muito bem, é isso aí, Eugênio. Agora é o seguinte, você vê como é que são as coisas, né? Eu costumo brincar, e muita gente leva na boa, outros ficam mais chateados, porque eu criei um grupo chamado de Viúvas de Jesus, né? Porque, indiscutivelmente, o Jorge Jesus é um treinador que está na história do Flamengo e fez um trabalho extraordinário, né? Num período de 1 ano no Flamengo. Então, ele é muito marcante. Mas agora, minha gente, por incrível que pareça, outro grupo começa a surgir timidamente. As Viúvas do Dome. Muita gente achando que o Flamengo foi injusto com o Dome, que poderia ter mantido o trabalho, exatamente por esta sequência do Rogério Ceni que nós estamos analisando. E nós temos aqui um comparativo feito pelo site especializado em estatísticas, o SofaScore, que compara exatamente esses jogos entre Rogério Ceni e Dome, os 10 primeiros jogos, né? O mesmo número de jogos. Aproveitamento do Dome, 56,6. Do Rogério, 53,3. Gols marcados, o time do Rogério fez 3 gols a mais. Gols sofridos, curiosidade, os mesmos, 13. Chances grandes, o time do Rogério teve mais oportunidades, 36 contra 31. Conversão de chances, também a equipe do Rogério foi mais efetiva, um aproveitamento melhor. Chances cedidas, igualdade, 11-11. Chutes para marcar um gol, 8,5 do Dome, 6,9 para o time do Rogério. Chutes para sofrer gol, 6,5. Dome do Rogério menos, 5,2. Presidente Mauro Naves. Esses 10 primeiros jogos de Rogério Ceni à frente do Flamengo estão fazendo com que alguns rubro-negros tenham um sentimento de que o clube não foi correto com o Dome. Qual é a sua avaliação desse início de trabalho do Rogério Ceni como técnico do Flamengo, Mauro? Olha, João, tirando aí o aproveitamento, né, que é o que interessa, né, é o resultado. Os outros números são favoráveis ao Rogério. Pequenas diferenças aqui e tal, mas o que importa é ganhar. Acho, e aí vem aquela a mesma história, a gente daqui a pouco vai falar da crise no Vasco, que já vai para cair o Português lá, então por que não deixou o Ramon? É muito difícil a gente imaginar como ficaria se não tivesse mudado. O Dome estava muito criticado, mas eu acho que foi muito pouco tempo para ele. O que a gente pode falar do Rogério é
Por que eu falo para o Domi pouco tempo? Porque o cara veio de fora, outra língua, não conhecia o campeonato daqui, não conhecia o time, etc. Assistiu lá umas fitas e veio e tal. É diferente do Rogério. O Rogério é daqui, o Rogério já viu o Flamengo jogando, viu o Flamengo direto do ano passado. Então, assim, quando ele fala esses 30, 40, 50 dias que ele está lá, era para se ter um Flamengo mais empolgante já. Esse jogo com o Fortaleza jogou uma ducha de água fria mesmo. Muito, porque era para ter o time só melhorando, independentemente de problemas que todos os outros têm. O Gabigol não pôde jogar, o Felipe Luiz, sim. Mas o Chamusca não tinha 5 titulares lá no time dele, contra o Fortaleza. São 5 desfalques lá, que devem voltar agora contra o Sport. E ainda assim ele soube armar um cadeado, que não foi só um cadeado, não foi aquela história de caminhão na frente da defesa. Em finalizações foi 13-11, entendeu? O Fortaleza também foi para frente. O Flamengo só chutou 4 bolas no gol. Deu azar, podia ter ganho aquele lance do gol do Pedro, a infelicidade dele, escorregou, etc. Mas mesmo se ganhasse, assim, ótimo seria, porque continuaria colado, a expectativa de ainda chegar ao título, só dependendo dele, etc. Ótimo, ótimo. Mas não diríamos que, puxa, ganhou porque, nossa, atropelou o Fortaleza. Não, se entra só aquele gol do Pedro e é esse mesmo jogo, não é isso que a gente viu. E aí está aparecendo um jogador que eu acho que faz muita diferença e que... 2, na verdade, né? Everton Ribeiro e Arrascaeta. Eu acho que o time depende muito deles. A finalização é o grande barato do futebol, né? Você só ganha 3 pontos se você fizer mais gols que o adversário. Então é ótimo ter o Pedro em boa forma, o Gabigol, o Bruno Henrique e tal. Mas o cérebro da história está no meio-campo. E eu acho que, assim, o momento já de pouco, né? Momento curto de Everton Ribeiro e de Arrascaeta, se eles não estão bem num jogo, como não brilharam, não estavam iluminados no último, parece que a coisa lá na frente também não funciona como deveria. Acho que o time depende, sim, muito da performance desses dois. E são coisas que o Rogério, por ser daqui, por estar aqui envolvido com o futebol brasileiro, sabe muito bem. E o Domi já nem tanto, né? O Domi veio para conhecer, o Domi tinha fitas para olhar, jogos para assistir, ver como que jogava, tentar reproduzir, que eu acho que é um erro. É o mesmo elenco, trocou uma peça aqui, outra ali. Vamos tentar reproduzir, mas reproduzir vai ser bonito daquele jeito? É meio difícil. Mas o que se queria? O que o torcedor queria? Que a intensidade fosse a mesma, e de 2019. E essa não aconteceu em 2020, foi um ano atípico, tem desculpas para isso, mas sabe-se lá se com o Domi não estaria melhor? Será que o Vasco com o Ramon estaria melhor? É muito difícil, porque, na verdade, eu acho que a exceção aí desse ano de trocar de técnico foi o Mancini. Esse sim deu uma arrancada no Corinthians, a gente acabou de falar dele. Nos outros, dificilmente a gente vai ver aí quem é que funcionou, qual diretoria acertou ao trocar, qual delas. É muito difícil. Então, a gente vai começar a achar que se tivessem ficado aqueles primeiros, conheceriam mais o elenco, saberiam o que fazer com jogadores de base, etc. Ou seja, tirar o melhor dos elencos. Aí vem um novo, começa vai conhecer tudo de novo, vai conhecer, aí ele precisa de um tempo, ele vai pedir um tempo. Só que o Rogério, ao sair das outras competições, passou a ter esse tempo. Por isso o torcedor, não tenho dúvida, está muito decepcionado com esse jogo contra o Fortaleza. Esperava-se mais, sim. E com relação ao autoelogio, eu também concordo muito com o que o Breler disse. Eu acho assim, parece que menospreza um pouco o que o Marcelo Chamusca fez lá para não perder o jogo, né? E, repito, com 5 desfalques. O time lá tem outro técnico. Tem uma filosofia? Tem. Mas cada um põe o seu dedinho. Senão a gente vai falar que há 15 anos a filosofia do Corinthians é a mesma. É a mesma. Nossa, é desse jeito que joga. Não, mas cada um que foi chegando lá foi dando o seu jeito, foi mexendo, né? Seja o Carille, o Mano, o Tite. É todo mundo igual? Não é todo mundo igual. Então o Fortaleza do Rogério Ceni não vai ser igual o do Marcelo Chamusca, que com 5 desfalques soube segurar o Rogério. É verdade. E vale lembrar também, a gente precisa ser justo, né? O Domi, ele chegou